psicanalista da Sociedade Brasileira de Psicanálise, aqui em São Paulo, e ela também é membro do COVAP, que é um grupo internacional que faz estudos sobre gênero. E aqui à minha esquerda a gente tem a Luciana Sadi, que também é psicanalista da Sociedade Brasileira de Psicanálise, e ela é a diretora de Cultura e Comunidade, também é uma das organizadoras do ciclo. Para começar, então, a nossa conversa, a gente vai abrir para perguntas do público logo mais, e só para começar a gente vai ter uma introdução com a Eduarda. Eu tenho. Boa noite a todos. Espero que a gente consiga ter uma boa conversa sobre esse tema tocante que o filme trouxe e que tem a ver, por um lado, com o amor e as dificuldades das relações. Eu gostaria primeiro de trazer para vocês uns comentários que eu fiz e dizer que, em primeiro lugar, quando eu assisti esse filme sozinha, me veio à mente um antigo provérbio chinês que diz: o passado é história, o futuro é mistério e hoje é uma dádiva. Por isso é chamado presente. Presente nos dois sentidos, né? Bem, de que presente estamos falando? Do presente real, do calendário, dos nossos projetos futuros, ou das nossas recordações e vivências afetivas do passado que coexistem dentro de nós e nos assaltam de improviso, ocupando a nossa mente? Como conviver com esse mundo interior que nos habita e, de maneira turbulenta e abrupta, às vezes nos invade, trazendo imagens do passado e despertando emoções tão presentes? O filme que acabamos de ver explicita esse paradoxo do presente, passado, futuro convivendo. Foi escrito e dirigido por Andrew Hai e baseado na história Em Outro País, né, de David Constantine. Contém, como arte visual que é, a possibilidade de oferecer recursos imagéticos que, por sua vez, complementam e dão espessura à palavra e ao silêncio, aproximando-nos mais do tecido psíquico inconsciente, onírico e poético de que somos feitos. Eu falei isso porque o cinema, mais do que outra arte, tem a possibilidade de nos remeter a imagens que dizem muito mais do que as palavras e que, às vezes, cortam o tempo de maneira a nos levar para um passado, 10 anos atrás, faz um corte e eu estou no presente, que é também como a nossa mente funciona. Então, o cinema tem essa possibilidade, esse recurso que é muito semelhante ao imagético do nosso psiquismo e dos sonhos, que também funcionam com imagens e de maneira condensada e deslocamento. Então, eu parti um pouco desse início para poder depois falar sobre aquilo a que os seres humanos estão irremediavelmente condenados, a estar num tempo e num espaço do qual tem consciência, né? Então, para Freud, a consciência presente, né, e lúcida não fornece mais do que uma visão lacunar de nossos processos psíquicos, pois eles são, na sua maioria, inconscientes. É isso que caracteriza o estudo da psicanálise, do qual o estudo sobre os sonhos
foi uma grande abertura para isso que nós chamamos de inconsciente e que depois teve todos os desdobramentos dessa ciência-arte. Eu não diria que é só ciência. Enfim. Aliás, uma das coisas bastante conhecidas em relação à consciência propagada, que Freud diz, é que a consciência é apenas a ponta do iceberg. Então, nesse filme, né, que fala de geleiras e de descongelar, a ideia de algo que está submerso como um iceberg é uma ótima metáfora para a gente poder pensar sobre o filme. Muito bem. O filme. No filme, Kate e Geoff são um casal de meia-idade vivendo em uma bucólica propriedade no campo. O tempo é frio e com névoa, mas dentro de casa há um ambiente caloroso. Estão preparando a festa de 45 anos do seu casamento, que deverá ocorrer dali a uma semana. Essa tranquila convivência é perturbada pela chegada de uma carta para Jeff. Enquanto ele a abre, Kate sugere a música Small Gets in Your Eyes, do The Platters, para a primeira dança da sua festa. Ele concorda enquanto lê a carta e Kate lhe pergunta do que se trata. E aí tem um pequeno diálogo que eu acho muito interessante. Jeff diz: acho que diz que a encontraram. Quer dizer, ele fala algo que parece um pouco nonsense nesse momento. A carta veio da Suíça e está em alemão, então ele tem dificuldade de traduzir. Então, acho que diz que a encontraram. Kate diz: encontraram quem? Jeff: bom, o seu corpo. Kate fala: Deus, o corpo de quem? Né? Porque é uma conversa estranha. Jeff diz: eles acharam Kátia. Você deve saber, pois tenho certeza que contei. Claro que falei, sim, eu disse sobre a minha Kátia. E aí há essa palavra, minha Kátia, introduz algo muito interessante que escapou dele, né, que seria um ato falho, que Freud diria, né? Ele fala minha Kátia, imediatamente dizendo que a Kátia é dele e que Kate está excluída. Bom, aí ele diz: Kátia esteve congelada por tantos anos e agora, quando a neve derreteu, eles a encontraram. A cena cria um choque. Kate fica perplexa e sai para fazer um chá. E ele faz várias associações estranhas. Diz que viu um documentário que mostrava que corpos congelados mantêm-se preservados. Aí ele diz: a neve na montanha derreteu completamente, e o que resta é o gelo. Ela ainda está lá. Será que ela ainda está intacta, como no passado? Preciso encontrar um dicionário. No início do filme, até esse diálogo, eu estava me sentindo muito confusa, não sabia bem o que parecia que não tinha muito sentido o que ele dizia. A cena parece criar um estado de confusão em ambos. Kate se afasta como para tomar distância do susto. Ele busca várias analogias para dar conta dessas emoções que o assaltam, porque ele vai falando como se fosse para ele mesmo. Um dicionário para compreender essa outra linguagem, que não era o alemão, mas era uma linguagem que ele não conhecia e o confunde. Uma linguagem que dê palavras a essas emoções estranhas, desconhecidas, que foram despertadas. Parece que essa carta trouxe à tona lembranças e afetos que estavam soterrados. Para Freud, a repressão, no sentido amplo, refere-se à operação psíquica que tende a fazer desaparecer da consciência um conteúdo desagradável ou inoportuno,
seja uma ideia, um afeto, etc. À medida que vai sendo derretida em Jeff uma área psíquica em que ele havia mantido congelado o seu sofrimento, reaparecem como imagens vivas e com emoções tão presentes esse passado longínquo. Sua fala tinge-se de expressões literárias, poéticas que ele conhece como professor e buscam exprimir as suas sensações. Mas a atmosfera emocional da cena se transforma porque uma névoa cobre agora o ambiente interno da casa, um estado de superposição temporal entre passado e presente. Jeff diz: quão estranho pode ser tudo isto? Ela, Kátia, se parecerá como era em 1962? Fica ensimesmado e sai para o frio do jardim, para fumar, hábito antigo que ambos haviam abandonado, mas que voltam, como se fosse algo regressivo, voltam, primeiro ele, depois ela, voltam a fumar. Ela o segue para o jardim e tenta cuidar dele, fazendo-o comer e tomar os remédios. Ele parece distante. Diz que na carta pedem que ele vá à Suíça reconhecer o corpo. Mas ele não quer escalar uma grande montanha sangrenta. Nessa forte expressão, ele parece intuir o enorme e árduo trabalho psíquico que o espera e vai tomando conta do seu ser. Kate vai até a cidade tratar dos preparativos para a festa e, ao voltar, ele mostra que feriu sua mão tentando consertar algo no banheiro. Ele diz: tem sido um dia estranho. Isso foi há muito tempo e talvez eu estivesse errado. Frase enigmática que pontua uma revisão do passado. Diz que ele era o parente mais próximo dela, Kátia. Todos achavam que eles eram casados. Kate fica muito perturbada e pergunta se ele estaria lhe mentindo. Cria-se um clima de desconfiança e apreensão entre eles. Ele relembra o grito e a queda de Kátia na montanha e há associações que indicam ciúmes. Ele com ciúmes de Kátia com o guia e Kate com ciúmes das lembranças de Jeff com Kátia. Passa a existir um terceiro entre eles, rompendo a ilusória vivência amorosa e íntima de que desfrutavam. Tudo isso que eu estou descrevendo, através do recurso cinematográfico, mostra a intensidade de um primeiro dia, o choque desse primeiro dia, né? O cineasta usou primeiro, segundo, então 7 dias até o dia da festa de casamento, mas que na realidade mostram a passagem de um tempo psíquico e não o tempo do relógio, embora o tempo do relógio esteja o tempo todo sendo mostrado. Ela quer comprar um relógio para ele, aparece o relógio da cozinha marcando as horas, para mostrar essa dicotomia entre o tempo prático, real, entre aspas, que nós vivemos, e o tempo das nossas lembranças, passado, presente, que vai e volta, e que tem uma outra dimensão, não é? Então, Kate lembra-se, ainda dentro desse dia, desse primeiro grande dia, né? Lembra-se de que nesse mesmo ano da morte de Kátia, ela perdera sua mãe. Coincidência? Teriam se juntado para sobreviver à dor de uma perda tão dilacerante, os dois? Agora, no presente, esse luto soterrado reaparece, descongelando uma área anestesiada, sangrenta, voltando para pedir sua elaboração psíquica. Com corte, dor
e sofrimento. Quando ele vai consertar algo, ele se machuca, né? Não é algo que ocorre de uma maneira simples, natural. Este é o cenário do primeiro longo e estranho dia do recebimento da carta, que inaugura de forma abrupta o retorno de um reprimido longínquo, de um outro tempo de suas vidas. Trata-se do tempo psíquico, que tem seu próprio tempo de elaboração, diferindo do tempo do calendário, do tempo real. Mas qual é o real? No filme, acompanhamos ao longo de uma semana como os personagens irão juntos e ao mesmo tempo separados, cada um lidando com suas próprias angústias, tentar escalar esse íngreme e longo percurso interno, a elaboração desse luto secreto, que, no entanto, estava aí entre eles. Não por acaso, ao fim desse primeiro dia, ele, ao dormir e ao ir dormir, ele se declara cansado ou deprimido. Ela também diz que está cansada, representada, né, por essa enorme carga emocional. No dia seguinte, Jeff mostra-se interessado em um livro sobre as mudanças climáticas e os desastres ecológicos destruindo a vida humana. Associações muito mais que vão se aproximando do drama, vamos dizer, dele. Enquanto, por outro lado, ele torna-se cada vez mais retraído ao contato social. Ela o olha surpresa por esses interesses extemporâneos, embora ela mesma, por sua vez, dá-se conta que em todos aqueles anos eles não tinham fotos em casa. E lembra que no passado ele possuía uma Yashica, que deveria estar no sótão. Ele então diz que gostaria de ter uma foto dela quando a conheceu. Ela era de parar o trânsito. Cria-se uma atmosfera de intimidade entre o casal e à noite ele a convida para dançar só os dois, em um clima de romance, e sugere que vão para o quarto. Lá tentam uma relação sexual que falha. Ainda não é o momento. O momento é de vivenciar essas perdas. Cada vez mais estão mergulhados nas próprias recordações, no sótão de suas mentes, o que é representado no filme pela cena em que ela acorda no meio da noite e o encontra no sótão, buscando algo. Ele tem uma foto na mão. Kate pergunta o que é. Ele responde, nada. Kate diz, é ela? Ele diz, eu a encontrei. E ela retruca, não, você foi procurá-la, não é a mesma coisa. E ele, não, isso é só uma foto. Né? Então, esse vai e vem deles, tentando se aproximar de uma área dolorida, perigosa para ambos, mostra uma incipiente dinâmica das emoções deles sobre esse fato que era desconhecido para ela e tamponado por ele. Cada vez mais ele vai se isolando do contato social para viver algo mais introspectivo. Agora até os amigos o acham com humor estranho. Torna-se mais solitário, soturno. Começa a referir-se ao passado como uma época em que eram imprudentes. E diz, essa é a pior perda da velhice, a determinação. Lembra-se que naquela viagem a neve derreteu e apareceram violetas. Ele sabe que eram apenas flores, mas elas eram tão determinadas, valentes. E ele diz, é assim que eu vejo Kátia e eu, vagando, girando as costas para a civilização. Ele fala das suas perdas, a juventude, o seu amor, a sua valentia.
Kate pergunta a Jeff se ele teria se casado com Kátia se não tivesse havido o acidente. Ele, depois de rodear um pouco, afirma que sim. Aí ela tem uma expressão de muita dor e, no dia seguinte, ela vai ao sótão, sozinha, onde encontra um caderno de viagem contendo violetas secas entre suas páginas. Vê slides onde há fotos de Kátia. Kate tem uma expressão de susto e dor. Ambos continuam sendo um casal, mas agora vivendo cada um em paralelo suas próprias fantasias e perdas num processo silencioso e íntimo, como é todo o processo de um luto para alguém. Na véspera do dia da festa, acorda e está só. Encontra na mesa, isso foi na sexta-feira, encontra na mesa o endereço, ele diz que foi para a cidade sozinho. E ela vai até a cidade. Passa em frente à agência de viagem, à loja de relógios, e pergunta pelo marido, e alguém na agência de viagem diz que ele foi lá informar-se sobre viagem para a Suíça. Então, cada vez mais esse passado vai se tornando presente com muita dor para um e para o outro, e em paralelo, né? Porque cada um vive subjetivamente essas emoções. Voltando para casa, ela o enfrenta e tem uma conversa franca e difícil com ele, dizendo que Kátia está em tudo que cerca a vida deles, todas as decisões. Descobriu que não foi o suficiente para ele. E diz: eu sei que fui o suficiente, apenas não tenho certeza se você acha isso. E ele diz: isso é terrível, Kate. Aí tem um silêncio, e o que era importante entre eles foi dito. E aí ela retoma no presente, mas um presente modificado pelas emoções que emergiram. Ela diz para ele: você tomou suas pílulas hoje? Ele diz que não. Então ela diz: então eu vou buscá-los. E então nós jantamos e depois vamos para a cama. E amanhã cedo vamos acordar e vamos tentar começar tudo de novo. Evidentemente que esse prazo de uma semana não é o prazo da elaboração, que pode ser de anos, enfim. Mas esse foi um recurso cinematográfico utilizado para mostrar um processo em andamento, e, a meu ver, muito bem sucedido para explicitar essa situação. E no sábado, dia da festa, o dia está mais claro, sem névoa. Ela acorda. Ele vem vestido e lhe oferece uma xícara de chá. Ele, que sempre recebia, dessa vez traz o chá. Consertou o lavatório, sem cortar o dedo. Conseguiu reparar seu passado e a sua relação, aceitando o sofrimento das perdas e voltando a viver no presente, numa relação atual, emotiva com Kate. Ele disse que pensou em cozinhar, fazer uns ovos e depois levar o Max, que é o cachorro deles, para dar uma caminhada. Ela sempre caminhava só. Saem os dois para caminhar com Max. Ele está falando, observando a natureza ao redor como se a visse pela primeira vez. A vida com o seu brilho e encanto, outra vez. A sua vida cria um toque dinâmico do prazer de poder vivê-lo nas pequenas coisas, né? Que passa a ter movimento, que para ele é ver, olhar, ver os pássaros, né? Que indica vitalidade. E ela diz: engraçado como se esquecem
como a gente se esquece das coisas que nos tornam felizes. E ela mesma, voltando, busca partituras e começa primeiro a tocar uma obra de Mozart, mas com a partitura. E depois ela faz isso de memória. A música estava dentro dela, né? A memória é isso, ela é reavivada, mas estava lá, adormecida de alguma forma. Então, cada um, a seu modo, cada um deles vai recuperando essa vitalidade. E é muito interessante, porque a música é a arte do ritmo, do tempo, né? A música é a arte do tempo, porque tem silêncio e nota. E é desse compasso, descompasso, que se cria algo novo. E não... Agora pensei uma coisa assim, e não algo estável, nebuloso, como era a vida deles, muito formal, e pensei, né, e não um samba de uma nota só, embora o samba de uma nota só tenha dado muito ritmo e muita música, né, mas pensando em algo achatado, né, como se você tocasse uma nota só, sem outros movimentos. Então, eu diria que, ao realizar o trabalho psíquico de um luto que não foi realizado, ou que foi realizado de maneira incompleta, não podemos dizer que não teve, né, ele não se tornou um melancólico, mas era uma pessoa que estava num mundo e no outro, num mundo meio dele, meio paralisado. Mas quando esse trabalho é realizado, esse trabalho psíquico, há uma volta ao ritmo da vida, conectando-se com um presente vivo, porque ele é colorido pela experiência emocional. A Kate encontra também uma pequena caixa contendo uma corrente com um pingente que ele lhe deu e a coloca. E vai para a festa com essa corrente. Os dois estão indo para a sua festa. O cenário fica colorido, né? O filme adquire cores. E eles estão elegantes como um belo casal de meia-idade. Ela agradece a corrente e diz que tinha pensado lhe dar de presente um relógio, mas não sabia o que escrever. Ele diz: eu não gosto de saber o tempo. Eles entram de mão dadas e todos os amigos estão na festa. Até aquele que ele acha ridículo, aquele do ukulele. Uma amiga lhes mostra uma surpresa, um painel contendo todas as fotos deles ao longo do tempo, que foram oferecidas por amigos. Pessoas que são esses amigos que testemunharam a vida deles. Essas relações que são o recheio da vida deles, que preenche de sentido, na realidade, são essas relações. Sem as relações, seu mundo era frio e solitário, preenchido de estações literárias, mas sem as vivências e o colorido das suas emoções. Por isso, me parece que ele precisava de um dicionário para entender o significado dessas emoções. Ao fazer o seu discurso, Jeff agradece a todos por estarem lá. Fala do seu desvio, que ofuscou as coisas há alguns anos. À medida que envelhecemos, parece que estamos parando de fazer escolhas, grandes escolhas. As escolhas que se fazem quando jovens são muito importantes, como aquela que Kate e eu fizemos 45 anos atrás. Pausa, hoje. E nessa cena, me parece que ele recupera, repara para essa mulher a companheira que ela foi esse tempo todo, mas que parece que ele não sabia desse valor, né? Então, ele
fala de um tempo que aí ele passa a juntar e criar uma história. Com as fotos, com os amigos, com aquele também que ele não gosta. Mas, enfim, a história é feita dessas pontuações. E aí ele brinca um pouco com o humor inglês, dizendo como foi difícil conquistá-la, mas que foi a melhor coisa que ele fez, casando com ela. Então, volta a reafirmar, mas dessa vez publicamente. Isso é muito interessante, né? O fato dele fazer quase que uma confissão pública dessa mulher que foi sempre a companheira dele, mas que nunca parece que havia sido disso. E aí ele se emociona, quer dizer, ele se descongela. O fato dele chorar me parecia esse gelo que vira água e que faz com que eles reconectem a relação deles, que foi possível, poderia não ter sido possível, podia ter havido um divórcio, mas nesse caso aqui, reconecta quando ele pode se defrontar com a perda, com todas as perdas da vida, com todas as idealizações, com a juventude, com a potência, com o amor da juventude, com as flores valentes, corajosas, né? E que isso o mantinha no mundo ideal, mas absolutamente isolado, em que ele era ilusoriamente potente e imóvel no tempo, como um relógio parado. Descongelar essas emoções o trouxeram à vida presente, que pulsa e flui e passa. Mas cria uma história que é talvez esse seja o presente da vida. E eu pensei naquele ditado chinês que me ocorreu quando eu tinha terminado de ver o filme, e eu pensei que todas as culturas, eu não conheço muito a cultura oriental, né, mas eles, nesse provérbio, também falam da passagem do tempo, de ter que lidar com as perdas, né, e de tentar viver o presente plenamente. Então, eu vi o filme por essa forma. E aí tem uma tradução na fita que eu vi, eu não sei, não é exatamente essa que foi projetada aqui, em que tem uma tradução da música Small Get in Your Eyes, e que diz o seguinte: eles me perguntaram como eu sabia se meu amor era verdadeiro. Eu, naturalmente, respondi: algo aqui dentro de mim não pode ser negado. Eles disseram: algum dia você descobrirá, todos os que amam são cegos. Quando o seu coração está incendiado, você precisa compreender. A fumaça entra nos seus olhos. Obrigada. Obrigado, Eduardo. Antes de passar para as perguntas, a gente vai ouvir também a Luciana. Eu não vim preparada para falar, era a Ana Estela Souza Pinto que vinha falar. Ela teve que fazer uma cobertura na imprensa, no jornal. Então, eu vou falar muito pouco, porque eu não estou preparada, não é? Mas você sabe que, curiosamente, também me ocorreu um ditado chinês, não sei. O inconsciente. Que é um ditado chinês que diz mais ou menos assim: tudo que você deixa para trás, lá na frente vai te cobrar em dobro. Que tem muita relação com o filme, né? Tudo que você não elabora e não enfrenta ao longo da sua vida, tudo não é uma maldição, mas é provável que é uma boa maldição para psicanalistas, pelo menos. É provável que isso venha te pegar lá na frente, que você tenha que trabalhar em cima disso para poder deixar passar, não é? Porque é difícil passar. Mas é um filme sobre a passagem do tempo, sobre as perdas. De certa forma, a vida é uma história de perdas. A gente vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo, não é? E se não puder aproveitar
instantes, os momentos que a gente está vivo, presente e inteiro, é uma perda ainda maior do que toda essa história de perdas. Né? É um filme sobre envelhecimento. Eu acho na Kate, ela tem um quê de Otelo. Ela tem um ciúme, uma posse, uma coisa meio doentia, que até o final do filme, para mim, ficou enigmática. Se ela conseguiu se descongelar ou se ela continua inconformada que ele teve uma vida amorosa antes dela e que ele amou. Tem uma coisa doentia nela. Ele consegue se recuperar, porque ele trabalha em cima da dor dele, do jeito como belamente aqui a Eduarda traz, e para ele vai passando, né? Ele descongela, mas ela dá a sensação que ela procura descongelar, não sei, ficou enigmático para mim esse final, não é? Lembrei do Drummond, que fala, né? Itabira é um quadro na parede, um retrato na parede, mas como dói. Né? Aquela foto da a mulher, né? A carta, quando vem, traz isso, e como dói, e como a gente é pego muitas vezes na vida por dores que você não esperava, que é exatamente esse o caso dele. Né? Ele não tinha noção que ia. Ele lê uma carta e vem uma coisa muito forte para ele. Acho interessante o nome Kátia, Kate, quem eu sou nessa relação. O diretor escolhe, né, nomes tão próximos para ela poder se interrogar se ela é uma sombra da Kátia, se ela é a Kate, quem ela foi nessa vida. Também achei isso muito interessante. Acho que vou falar uma última coisinha. O Freud, num ensaio dele que chama Análise Terminável e Interminável, ele discute quando é que a gente deve terminar uma análise. E ele diz que o melhor jeito de terminar uma análise é quando você tem o analista internalizado dentro de você e, portanto, você pode se autoanalisar. Mas, nesse mesmo ensaio, ele fala que as pulsões, elas nunca cessam. E, quando a gente envelhece, elas também não cessam. Então, embora o corpo já não dê mais conta, porque a gente está velho, a gente ainda continua com uma intensidade pulsional e não tem muito como dar destino para isso. Não é? E a gente tem um exército de velhos no mundo hoje, um enorme exército, aquele barco com aquelas velhinhas, para quem não é, somos nós, não eu agora, mas daqui a logo estou aí, se Deus quiser, não é? Mas assim, muita gente envelhecendo e não em condições de saúde ainda muito boas, não é? Com problemas muitos problemas de saúde, mas as pessoas vão envelhecer e as que tiverem com mínimas condições vão continuar tendo os afetos e as suas pulsões mexidas. Eu não sei se o mundo está preparado para enfrentar, né, a pulsão, não, a pulsão de vida, a sexualidade das pessoas que vão ficar idosas. O filme também me trouxe um pouco disso, né? Como é que a gente vai enfrentar a passagem do tempo e o nosso envelhecimento. Mas era isso. Vamos passar a palavra aqui para o Everton. Alguém mais ficou angustiado com a cena de dança do final? Acho que nenhuma cena de dança me deixou tão angustiado. Tem um momento que o rosto dela começa a modificar até aquele final, que acho que muita gente deve ter ficado chocado. Uma primeira pergunta que eu tenho para vocês vocês acham que é legítimo o que a Kate sente? É legítimo, não é legítimo? Por que seria, por que não seria? Com relação ao que ele viveu no relacionamento passado, né? Ela pode sentir aquilo? Olha, se poder sentir, tudo pode, né? Ninguém pode dizer se alguém pode ou não pode sentir. Agora, quando você toma o seu sentimento como absoluto e você não consegue olhar para ele de uma outra forma, você começa a reagir, não é? Então, acho que nesse sentido é um pouco como acontece com ela, né? Eu também tive essa impressão de que ela está e não está. Ela perde um lugar que ela julgava
único. Ela se julgava única na vida desse homem. E parece que viveu exclusivamente para ele. Mas o fato é que o que a Luciana falou sobre o Otelo, sobre os ciúmes, é muito interessante, porque ela não tinha dúvidas, vamos dizer, era um apaixonamento fusional, um para o outro para um. Não tinham filhos, era esse cachorro que eles criaram juntos, mas o sofrimento de saber que existiu uma outra mulher na vida deste homem, me parece que para ela fica insuportável. Isso eu acho que ela não consegue elaborar até o fim, né? A hora que ela sobe no sótão e encontra aqueles slides, inclusive eu fiquei muito em dúvida, porque tem uma hora que a Kátia... Ela parece grávida, né? Sim, eu falei, será que ela está grávida? Perdeu o bebê e eles não tiveram filhos, então está grávida. Estava grávida. Está grávida, Mas isso não é falado, vamos dizer. Sim. Sim, claro. Sim, mas acontece que a Kate diz para ele se ele teria mentido. Veja, o fato dele ter vivido isso antes da relação dos dois está fora dela. Portanto, é uma fantasia de que ela vivia para ele exclusivamente e ele exclusivamente para ela. Foi uma fantasia criada por ela. Não sabemos se quando a mãe morre, na mesma época em que ele perde a Kátia, ela perde a mãe. E, ao invés de processarem esse luto, não vou entrar nos detalhes disso aqui, mas é como se houvesse uma junção para tamponar esse sofrimento. Então, é muito curioso, porque ela age com ele como se ele fosse um menino meio passivo. Ela alimenta, pega, quer isso, quer aquilo. O tempo todo ela faz uma inversão de mãe com ele, em que ela supria de tudo. E, subitamente, descobrir que não era isso. Então, isso aparece várias vezes. Quando ela descobre que há uma outra, quer dizer, tem uma imagem real de uma outra, tem existem as flores murchas, né? Que são um sinal, alguém manda uma carta, especialmente os jovens, né? As moças põem dentro do diário, punham, né? Dentro do diário, agora tem laptop, não é assim. Mas, enfim, coisas muito íntimas de um enamoramento, no qual ela está excluída. Essa exclusão, a meu ver, não é resolvida para ela. Tanto que, no final, como você disse, na dança, ela tem uma expressão, ele brinca, ele está ali inteiro, ela não. Exatamente. Pede. Não procede. Vamos então abrir para as perguntas, que o pessoal já está falando. Então, eu só vou fazer um pedido, que o nosso tempo é limitado. Então, se vocês forem fazer pergunta, façam suas colocações, mas terminem com um ponto de interrogação para o pessoal saber o que vocês estão perguntando. E quanto mais gente falar, melhor também, depois. Tá? O microfone vai passar entre vocês. Por favor. Eu acho que a doutora Eduarda resumiu tremendamente bem. Porém, de trás para frente, eu diria, a mulher estava grávida. 2, quando ele fala, ela está... Será que ela ainda está assim, bonita, e eu desse jeito? É importantíssimo. E o outro ponto muito importante também, que agora me fala, que ele levantou, é da interrupção da dança. Ela tinha dito, vamos fazer de conta que está tudo bem, para os outros, porque para mim não está. Ela disse, com outras palavras, mais ou menos isso. Ela não gostou da situação que ir para aquela festa, mas tinha que dar uma satisfação à sociedade, ao meio que ela vive. Então, eu acho que ela não tem nada de Otelo, muito pelo contrário, uma pessoa machucada, terrivelmente machucada,
E eu posso falar isso tranquilamente, porque a situação desse casal é algo parecido comigo. A minha mulher faleceu há 1 mês dos 40 anos do nosso casamento. E ela foi embora sem saber de uma situação parecida com a dele. Eu tive também um amor juvenil, que ela nunca tratamos. Então, eu entendi muito bem esse filme e acho que ele é um bom romance. Ele fica no romance, ele é elegante, muito bonito, mas não passa disso, de um romance. E que tem margens para 1000 estudos psíquicos, psiquiátricos, como a senhora bem colocou. Porém, eu acho que ela tinha certeza da segunda pessoa que ela foi durante todo aquele tempo. Ficou certo. Para mim, ficou resolvida essa questão. E não é ciúme, é uma consciência de uma coisa que ela, como ela mesma falou, eu acho que eu fui completa para você. Não sei se você vê assim, mas ela sabe que foi. E foi. Então, eu ficaria na seguinte situação. É justo ele se sentir pronto para uma nova vida com ela tão machucada que foi, numa relação tão bonita de 45 anos, mas aparente. O microfone vai passar para outra pessoa. Só sobre a hora que a Kátia aparece grávida, eu pensei também, talvez eu esteja errado, mas não fica explícito o motivo pelo qual eles não tiveram filhos, assim, se foi ela que quis ou ela que não quis, foi uma impossibilidade física. Isso para modular como a gente vê a dor dela naquele momento, né? Poxa, eu não quis um filho. Ele ia ter esse filho. Alguma coisa assim. Por favor, o microfone está lá atrás. Eduarda, Eduarda, né? Complementando o que você estava falando a respeito dela ter tratado ele como filho e etc. Será que essa postura que ela teve agora no final não foi mais ou menos isso, que ela concluiu que ela teve um papel de mãe na vida dele, enquanto o papel de mulher, quem efetivamente teve na vida dele foi a Kátia? Ela não conseguiu exercer o papel do feminino na vida dele. Quem exerceu o papel do feminino foi a Kátia, e ela, durante 45 anos, acabou exercendo um papel de mãe. Muito boa pergunta. Um minutinho só. Veja, no casal, eles fazem elaborações distintas sobre a sua própria dor psíquica. Ele pode evoluir através de um sofrimento, de uma perda clara, né? Ela apenas insinua isso, dizendo que na época em que ele perdeu a Kátia, ela perdeu a mãe. São relações diferentes, né? Então, cada um estava elaborando, e ele já elaborando com uma mulher do qual havia um fruto, vamos dizer. Um homem, uma mulher, um fruto. Ela fala de uma perda com a mãe. É interessante, porque depois eu fiquei impressionada. O filme inteiro, é verdade que mulheres cuidam de casa, dos afazeres, mas era como se ela fizesse isso com uma criança, né? Então, nesse sentido, eu acho que perder esse lugar em que ela ficou foi um desmoronamento que ela não consegue resolver. E podemos pensar, né, porque isso que você sugeriu é muito interessante, porque, de fato, não é que ele teve uma outra mulher antes dela, que talvez com ela ele fosse um homem, né? No filme, ele não consegue manter uma relação sexual com ela, né? Mas eles estão tristes, a idade, enfim, uma série de outras coisas. Mas tem a ver com o fato
de que há uma falência desse homem e mulher, que é insinuado no filme, porque a gente aqui, nós estamos conjecturando hipóteses, né? Mas eu penso que sim, ela fica sem lugar, a Kate, né? Ela podia funcionar naquele tipo de relação, em que muitos casais funcionam assim, não é? Mas ela queria mais, ela queria ser tudo, e subitamente não era. Né? Onde está o microfone? Ali atrás, no fundo, por favor. Durante o filme, o George me parece meio deprimido, triste, uma pessoa muito envelhecida, e ela é uma mulher ainda muito madura, com muita força, muita juventude, ela toma todas as iniciativas. Quando ele vai ao sótão, aquele sótão é deprimente, é um apanhado de coisas, tudo enfiado lá, e me parece que o George não conseguiu, ele jogou naquele sótão o passado dele com a Kátia, e ele subia lá em cima para ver, que ele, me dá a sensação que ele subia para ver os slides, porque ela subiu e ligou a máquina e os slides estavam lá. Então, acho que ela tem a percepção de que ele escondia o passado lá dentro. Eu não sei. Ela também pergunta no início do filme, ele diz que eles eram aventureiros, jovens. Então, parece que me nega um pouco, não eram só namorados, eles eram amantes, tanto assim que ela está grávida. Né? Então, acho que a Kate se sente traída nesta hora. Uhum. Eles foram amantes, conviveram, o que não era normal naquela época, né? Então ela se sentiu assim, é como se tivesse sido a segunda, escondida, e ele viveu essa vida toda com ela. E outra comparação que a gente tem com o tempo atual, na nossa época, a Yashica é o que é o celular para o jovem de hoje, que é o mais moderno, etc. Né? São dois tempos, né, e duas figuras importantes. Uhum. Muito obrigado. O próximo, vou só pedir para vocês falarem o nome antes de fazer a pergunta. Franklin. Okay. Então, eu sou a Marina Miranda, também sou lá da Sociedade. Queria cumprimentar a Eduardo e a Luciana pelos lindos comentários super ricos e que fizeram a gente pensar ainda mais coisas, né? Eu vou ser bem breve para dar chance para as outras pessoas, mas o que eu queria falar é que eu também vi o filme talvez por uma outra lente ou mais alguma coisa assim para contribuir para as nossas hipóteses, como falou Eduardo, que é a questão das invasões. O tempo todo não me saiu da cabeça a questão das invasões, né? Quer dizer, essa mulher, a Kate, sendo invadida, né? O casal foi invadido por aquela carta num momento muito terrível, porque atrapalhou completamente a semana de amor, de alegria, de festa. Eu não vi o começo do filme, cheguei já atrasada, mas pelo que você fez, foi muito boa a sua sinopse, deu para pegar que realmente, então eu estava certa na minha percepção de que houve uma cesura, houve um corte ali, né? Importante, de um antes e depois da carta, né? E o tempo todo a gente se vê com as perdas que ela tem. Eu fiquei muito ligada nela, achei ela muito angustiada o tempo todo, tentando elaborar a situação, e ela realmente não conseguia. E a minha percepção foi da perda da possibilidade da comunicação. Ela não achava as palavras, ela falou isso claramente. Eu tenho uma porção de coisas no meu coração, mas eu não consigo falar para você. E eu acho que o diretor também foi muito feliz nas apagadas de luz, porque quando eles começavam a conversar, vinha aquela coisa, estou cansado, eu também estou cansada, e eles apagavam a luz. O sótão, para mim, representou também uma escuridão, né? Uma impossibilidade de acessar as palavras, ajudou um pouquinho as imagens dos slides, né? Mas o terror, quando ela viu a Kátia grávida, foi uma coisa que me impactou muito. O rosto dela, muito parecido com o final, quando ela arranca a mão, né, dele e fica olhando, assim, como, mostrando claramente o estado perdido dela, de não achar mais caminho. Ela tentou, inclusive, pela música, com o piano, né? Você vê que ela estava numa busca incessante de comunicar o afeto por alguma linguagem, né? Mas ela realmente não conseguiu. A impressão que eu tenho é que ela termina o filme com ela em muito sofrimento, né? Então era isso. Mais coisas, mas fica para... Obrigado. A gente vai ouvir mais uns 2 ou 3 comentários, daí a Eduarda e a Luciana já comentam junto e assim a gente continua. Aqui do meu lado esquerdo também. Eu queria só complementar, eu acho que tem mais uma morte nesse filme. O Jeff, ele não só gostava de fotos, ele era um fotógrafo. E quando a
Kátia morre, ele para de tirar fotos para o resto da vida. Não tem mais aquele passado, parece que não existe. Né? Nunca Ele, mais, ele, eu entendi assim, quando eu não quis, ele também perdeu a mulher, perdeu o filho que estava grávida, e ele decide não ser mais fotógrafo, não documentar mais a vida dele nessa nova relação. Boa noite. Eu queria saber de vocês, porque assim, me parece um pouco consenso assim, aí na mesa que ele superou e lidou com tudo isso, mas eu não consigo tirar da minha cabeça que, né, ele foi até a festa de casamento no sábado e na segunda-feira foi para a Suíça. Isso não sai da minha cabeça de verdade. E aí começa a me parecer um pouco estranho, de fato, que ele tenha superado e que ele tenha tudo mais, ou que ele aceitou aquele acordo feito por ela, que ela na sexta-feira à noite faz aquele acordo, então nós vamos fazer isso, amanhã nós vamos fazer aquilo e vamos viver desse jeito. Ele vira e fala, ok, você quer viver assim, a gente vive assim, mas segunda-feira eu vou para lá. E que quem não dá conta, essa que é a minha grande dúvida, de que quem não deu conta de manter as coisas e de continuar com o relacionamento do jeito que ele era e do jeito que ela esperava, é a própria Kate, que propõe um modelo de solução que é aceito por ele, só que no momento dessa dança que eu também senti a mesma coisa que o Everton, foi profundamente angustiante. Eu queria saber de vocês um pouco disso, assim, de que ela propõe uma solução e que ele aceita essa solução, e quem não dá conta no final é ela. A gente já comenta tudo junto. Olha, ali atrás. Lá no Ali atrás. fundo, tem uma pessoa esperando há bastante tempo lá no fundo. Depois a gente escuta aqui. Okay. Sim, meu nome é Val, é Valdineia, mas Val. Eu olhei a Kate, um momento que ela estava na cama com ele, e ela falou, minha mãe morreu no mesmo tempo que a Kátia. E eu vi, não sei, é uma pergunta, ela não andou depois daí, ou ela ficou aí e a partir daí ela começou a vida dela fazendo as coisas, porque perdeu a mãe, aí começou a fazer o papel da mãe. Não sei, eu tenho uma dúvida, não sei se eu consegui trazer. Vou comentar agora. Então, agora a gente vai ver os comentários dela sobre as últimas colocações, últimas perguntas, depois a gente volta a ouvir vocês. Um pouquinho depois. Uma obra de arte, ela tem muitas camadas de sentido, por isso que dá tanta discussão, porque cada um vê de um jeito, porque a obra permite que cada um de nós possa ver. Ela é muito rica, ela é poética, por isso a gente consegue ter tantas leituras diferentes. Então, aqui é a minha leitura não é melhor nem superior a nenhuma outra das leituras de vocês. Acho importante pontuar isso. Já sobre... Assim, eu diria que é um barco furado você tentar controlar a vida de alguém, o que foi antes de você... Ninguém sabe, mesmo quando você está profundamente apaixonado ou vivendo com alguém, você não sabe o que acontece na cabeça dele, ou na vida dele, ou na vida dela. Então, quando a gente tem esse impulso, digamos assim, de tomar posse ou de ter controle, a gente sofre mais. Porque é impossível, é uma coisa que é impossível de fazer. No caso da Kate, não sei se ela tinha esse impulso antes ou depois, a impressão que dá é que é uma das formas que a gente descreve da identificação, você perde o objeto amado e, para evitar a maior perda, você se identifica com ele, que seria o caso, perde a mãe, eu me torno a mãe, para suportar a perda da mãe. Pode ser que é uma leitura possível, não é uma leitura impossível, mas a questão de como lidar com a perda, eu acho que é a questão central do filme. Como é que a gente lida com perdas?
Como é que a gente suporta perdas do ideal, perda das pessoas que a gente ama? Eu acho que é a questão principal. Eu acho que sim, eu acho que isso é um universal, né? As perdas. Por isso que eu falei daquele provérbio chinês, quer dizer, eu não falei, foi meu inconsciente que trouxe, porque eu não estava estudando nada, de repente veio e eu fiquei pensando, esse é o drama universal, quer dizer, nós temos o tempo todo, em qualquer latitude que a gente esteja, oriental ou ocidental, temos que lidar com perdas, e não são só perdas ligadas à idade ou às dores da velhice. Não necessariamente, porque qualquer jovem que casa e tem 2 filhos, tem que sustentar a casa, ele já não é mais um jovem despreocupado, valente dos 20 anos. Né? Então, ou nós não somos mais... O jovem não é mais a criança inconsequente, vamos dizer, que tem pais que cuidam dela e que ela pode ficar despreocupada. Ou seja, a vida é uma sucessão de perdas, mesmo que a gente não se dê conta, que a gente vai sendo envolvido pelas outras tarefas, e às vezes são muito excitantes, e crescer, né? Quando a gente é pequeno, a gente quer crescer muito rapidamente. E depois é o contrário, né? E então um pouco assim. Para o relógio. Para relógio. Então, a questão da parada do relógio tem a ver com... Freud, inicialmente, tinha uma teoria em que ele falava que era quantitativa, assim, a quantidade de tensão que você tem ou com que você tem que lidar, que provoca ou não um trauma, que seja algo traumático. Para algumas pessoas, olha, o tempo está passando, não tem importância, eu vou investir em outras coisas, as pessoas conseguem elaborar de uma maneira, outras não. Né? A Kate, no papel em que ela fica com ele, que me chamou muito a atenção, esse papel meio materno, um pouco exagerado, mas era de fato uma situação de posse, de controle, ao qual ela não resiste depois. Acho que foi muito bem lembrado o fato de dizer, olha, eu quero que você vá na festa. Isso é importante, para que os outros vejam. Quer dizer, ela dá um indício de que ainda não tem uma constituição de subjetividade, ela tem que se olhar, se ver no olhar dos outros e na aprovação dos outros. Ela funciona num plano muito mais concreto de fazer coisas do que interiorizar, como ele acaba fazendo, né? Ele busca até imagens poéticas para falar do que ele sente, não sabe, mas ele tem uma condição, parece, maior de introspecção. E, para ela, depois da festa, não sei o que sobra, né? Não sei o que vai haver, né? Não sei se vai haver, de fato, um casal. O né? Jeff vai para a Suíça. Pode ser. Né? Às vezes a pessoa não precisa ir concretamente para a Suíça, não é? Você está em outra dimensão, você está em outro país, você está vivendo num outro tempo, né? E digamos que a Suíça chegou nele, não é? Se ele não foi se ele vai até a Suíça, a gente não sabe, mas que a Suíça foi até ele. Vamos ouvir mais umas 3 considerações, por favor. Aqui, ok. Meu nome é Magali e a minha questão é a seguinte: será que existe alguma relação dele ter superado essa situação da Kátia, depois da proposta feita pela esposa, por ser homem e agir mais pela razão, e ela demorar um pouco mais para amadurecer essa situação, superar isso por ser mulher e agir mais pela emoção? Vocês preferiam ouvir várias e depois... Eu acho melhor
Aí a gente teria que discutir ao longo da história todas as considerações sobre o gênero feminino, masculino. Não, eu pessoalmente acho que existem componentes culturais muito fortes para que se pense que a mulher é mais sentimental ou tudo mais, mas no caso ele parecia ter essa condição mais aflorada do que ela, né? De poder... ele tamponou a dor. Ele tamponou, ele não fez isso conscientemente. Foi um processo de defesa para poder continuar vivendo um pouco como um zumbi. Ele vivia um pouco passivo e ela tomava conta das coisas, não é? Então, se a gente for pensar do ponto de vista do desenvolvimento, a gente não tinha um casal. Eram níveis de maturidade, assim, uma mamãe com o seu pequeno, né? Quando ele pode superar algo muito traumático na vida dele, pode estar pronto para viver normalmente uma emoção que significa, olha, vou dançar, começa a fazer gracinha lá com ela, tal, quer dizer, ele fica pronto para reviver a natureza e a natureza dele, vibrante, os passarinhos, o passeio, quer dizer, é um renascimento da própria natureza, que estava congelada, que eu acho que é uma metáfora aqui no filme, né? Que a gente pode usar. Agora, ela não parece ter feito isso, como não parece, aí também uma grande hipótese, uma situação em que ela ficou presa narcisicamente ao olhar dos outros, ou ao olhar da mamãe dela, que não existe mais, mas os outros representam uma aprovação, então ela tem que estar sempre arrumadinha, né, eficiente, boa pessoa. Então, eu penso que são pinceladas que mostram estruturas muito diferentes, independente aí do caso de ser o homem ou a mulher. O homem me parece ter mais sensibilidade, nesse caso, esse personagem, né, para poder sentir. Tanto que ela fala, ele é um homem de paixão com a amiga. E a amiga fala, foi por isso que você se apaixonou, né? Ela é das coisas, do concreto, né? Ela arruma, põe tudo no lugar. E isso saiu completamente do lugar. Pessoal, nós vamos ouvir mais 3 pessoas. Tem aqui, lá no fundo e ali no meio. Vou pensar no... Tô brincando. Bem rapidinho. Por favor, pode falar. Boa noite, meu nome é João Américo, sou estudante de psicanálise. Queria pegar emprestada duas coisas que vocês falaram. Uma é sobre o provérbio chinês e sobre as perdas, né? Para falar do personagem masculino, eu vou dividir assim, mas não vou entrar nesse comentário porque não daria hoje, né? Mas sobre o personagem, Jeff. Obrigado. Na hora que ele lê a carta, um pouquinho antes, espera aí, eu também estava pensando, eu reparei isso, desse cuidado com ele, dela para com ele, e ele me parecia ser muito velho, né? E ela não, ela muito ativa. E eu ficava aqui elaborando qual será a idade, né? 45 anos de casamento, qual será a idade dele e a idade dela. Mas à medida que a carta chega, ele vai mexendo com ele e ele vai ficando mais agitado. Assim, eu penso nas perdas, mas também nos ganhos, que ele vai começando a mexer, vai mexendo aí dentro, e aí que eu não vejo talvez não muita racionalidade que é empregada aos homens, porque para mim isso precisa de muita sensibilidade, né? E que ele vai se rebolindo e começa a dançar. Ele pega um livro que há tempos não lia e começa a ouvir música, ele começa a ir à cidade, ele começa a fazer passeio, ele começa a se vestir melhor. No dia que ele recebe a carta, estava muito mal vestido. E aí eu acho que
vem perdas e vem o ganho, né? Quando ali no dia do discurso, mas perdão, também tudo que eu estou falando eu não estou afirmando, eu estou elaborando enquanto pergunta, tá? No dia do discurso ele diz: olha, eu perdi esses 45 anos ao lado dessa mulher, mas talvez pensando em outra, e a partir de hoje de hoje para frente, no presente eu irei viver, se viverei 5 anos ou se 2, eu continuarei com essa mulher e vou viver com ela a partir deste presente. Pelo menos foi o que ficou na minha cabeça. Então ele desenterra o passado e começa a se relacionar melhor com o passado. Pelo menos é o que eu acho. Agora, uma coisa do filme, e aí eu queria que vocês pudessem também me dizer, quando ele diz: eu vou buscar o dicionário, ele demora a achar, ela fica lá parada, depois ela entra, pega o dicionário, mas ela não entrega de imediato para ele, diz: eu achei. Tem um tempo ali. Ela fica olhando para o dicionário e ele que diz: é este aqui. Então, não sei se a partir dali ela já disse que tem coisas que não serão entendidas por ela também, ou tudo que virá a partir desse dicionário que precisa ser lido será coisas também que ela precisava mexer e que sabia que precisava mexer, mas que também ela tinha enterrado, talvez. Eu não sei. Desculpe se eu demorei demais. Obrigado. A gente ouve aqui, depois lá no fundo, o senhor que está esperando lá bastante tempo. Ok, boa noite. Oswaldo Yutaka. Tudo bem? Parabéns aí pelas elaborações. A gente percebe o seguinte, que nenhuma cena do filme é gratuita, né? Os diálogos são muito bem elaborados. Observe-se pelos comentários que todo mundo fez aqui, né? Tem uma parte que eu gostaria de saber se vocês pesquisaram, né? Que já se dedicaram ao filme. Eles mencionam numa certa ocasião que ele comprou 3 vezes o livro de Kierkegaard, não é? E que ele não passava do capítulo 2. Tem algo a ver com tudo isso também. Vocês sabem que livro que é esse? Obrigado. Eu não sei que livro é, mas o pouco que eu sei de filosofia, Kierkegaard também viveu um amor interrompido, né? Ele rompe um noivado, é um aspecto super importante na obra dele. Ele simplesmente não se vê como próprio para casar. Ele noiva com essa moça que ele adora, mas ele rompe esse noivado sem uma explicação aparente. É um amor interrompido. Eu tinha visto o primeiro livro que ele está lendo, é Jerusalém, do Simon Montefiore, que é um historiador genial, né? E do Kierkegaard a gente só sabe que né? Mas, curiosamente, ele vai tentar ler. Talvez ele não... O Kierkegaard é um filósofo da depressão, não é? Da depressão, da tristeza, da falta de sentido na vida, né? Ele não conseguia ler. Talvez ele podendo enfrentar a depressão, a tristeza e, obviamente, a falta de sentido na vida que a morte, em geral, nos traz, talvez ele consiga ler. Foi a minha leitura, pelo menos. Lá no fundo? Lá. Olá, Eduardo. Do ponto de vista dele, entendi que tem um processo de perda, um luto mal elaborado, e que ele vai começar a elaborar agora, e parece que foi bem sucedido, pelo que eu entendi aí dos comentários. Nesse sentido, me parece que muito mais provável que na segunda-feira ele jogue tudo aquilo fora e não vá para a Suíça, se eu entendi o processo da elaboração do luto corretamente. Mas pegando essa questão de ter todo aquele conjunto de lembranças que ele guardou lá, do ponto de vista dela, né, que o filme começa com ela e acaba com ela, né, do ponto de vista dela, apesar de tudo aquilo ter acontecido antes da relação dos dois, dá a impressão de que ela vasculhou a cabeça dele, né, entrando lá no sótão, né, que é uma parte escondida lá da mente dele, e descobriu tudo aquilo. Quer dizer, ele manteve aquilo, ele não jogou aquelas fotos fora, né? Ele manteve aquelas fotos, os slides, tudo mais. Voltando à questão da perda, dá a impressão de que nesse momento ela tem essa perda, né? E eu queria saber a respeito dessa perda,
que linha que a gente poderia entender melhor essa perda? Essa perda é de uma mãe que descobre o filho apaixonado por uma mulher agora, né? O filho saindo da infância e passando para a vida adulta e descobrindo uma mulher na vida do filho, ou isso é uma perda de alguém que realmente perdeu um relacionamento porque viu que o companheiro tinha as fotos de uma outra pessoa guardado lá com ela? Ok, o senhor aqui na frente, e daí a gente parte para o encerramento. 30 segundos, estou brincando. O doutor Eduardo colocou muito bem, e eu acho que a dona Kate era a sombra da Kátia. E que o senhor... Um pouquinho mais alto, por favor. Tem que falar no microfone. Eu acho que a doutora Eduarda colocou muito bem. Para mim fica evidente que a Kate era uma sombra da Kátia. Tanto que, no momento, ela pergunta como é que ela era. Ela tinha os cabelos pretos, como eu. Ela tinha consciência absoluta de que foi uma fantasma, uma segunda pessoa na vida dele. E quanto a ele, a situação dele, dessa indecisão dele, dessa posição dele, eu acho que isso acontece muito com nós, os homens, quando temos uma mulher tão dedicada, como eu tive, e a dona Kate era, nós nos anulamos muito, ficamos muito dependentes, somos crianças, eu tenho consciência disso. Eu estou há 9 meses, vai fazer 2 agora, sem a presença da minha mulher, estou sentindo perfeitamente isso, que eu era uma criança dominada. Eduarda, muito obrigado. Eduarda e Luciana, por favor. Fala você. Bem, eu queria dizer 2 pontos só, e um é bastante geral, que foi... Ai, esqueci o teu nome. Eduardo. Não, antes. Américo. O Utah. João Américo. João Américo. Eu acho que ele acentuou um ponto geral do psiquismo e do desenvolvimento que tem que ser salientado, que é que se houvesse só perdas, nós ficaríamos lendo só Kierkegaard e nos mataríamos de desespero. Quer dizer, que ganho há só em sofrer, em perder? Então, eu acho a grande arte, a grande invenção, o grande brilho da teoria psicanalítica é de mostrar que o desenvolvimento se faz podendo elaborar as perdas. Você tem o ganho de desenvolvimento, de força, de estabelecer relações em outros níveis. Então, isto é uma coisa assim genérica, e eu acho que é o que todo mundo busca numa análise, é se relacionar de outras formas, manter relações em outros níveis, não infantis ou não tão infantis, mesmo que eles existam a vida inteira, porque é impossível num casal não ter uma hora em que um cuida e o outro recebe, e o outro, às vezes, dá, enfim, invertem-se os papéis quando há 2 adultos ou 2 níveis mais desenvolvidos. Pode haver uma forma que está congelada também, que me parece aqui, nesse caso, em que ele era só cuidado. E ela só podia viver essa relação de dar, cuidado e de posse. Nesse sentido que eu acho que o personagem, e aí é uma pincelada só sobre isso, ela só pode manter esse tipo de relação fusional. Só ela existe para um e não existe mais ninguém. Vamos dizer, é uma relação mãe-bebê. Né? Mesmo que passe uma sexualidade, não tem importância, mas a forma psíquica de se relacionar é que um cuida e o outro é cuidado. Né? Então, eu não sei se esse casal resiste depois da festa e continua sendo um casal, porque eles estão em níveis muito diferentes. Né? E ela não consegue
Não é porque não queira, a gente não faz isso porque não quer, a gente não pode. Às vezes não pode tolerar o sofrimento, nega, faz outra coisa, rasga o livro, sabe? Não vou ler o dicionário das emoções, muito complicado, eu já sei tudo. Imagina? Né? Então, existem 1000 maneiras, 1000 subterfúgios para a gente não enfrentar a dor. Mas a dor, o ganho, é de fato você poder ficar com mais autonomia, porque esses níveis fusionais não dão autonomia. Um tem que ser a sombra do outro. Muito bem dito, né? A sombra, porque ela não tem vida própria e não sei cuidar. Não sei se, saindo desse papel, ela pode ter outro papel. Luciana? Eu acho que ela não suporta a exclusão que ela percebe tardiamente. Porque eu acho difícil, você vive 45 anos, você tomou café da manhã, almoçou, jantou, transou, discutiu. Acho difícil você dizer que aquilo não era nada. São 45 anos para dizer aquilo que eu vivi não era nada porque você amou outra mulher ou porque você ainda ama outra mulher, mesmo que ele ainda amasse outra mulher. Ela viveu com aquele homem 45, ela teve, né? Estão comemorando 45 anos. Então, eu acho que o que ela não tolerou foi perceber que ela foi excluída. E a gente é excluído todos os dias, o tempo todo. Ninguém fica pensando na gente sem parar, não é? Né? Os filhos, os bebês, mas porque estão num puta desamparo. Então fica mãe, mãe, mãe. Mas, em geral, quando cresce, não é? A tendência é pensar em mulher, mulher, homem, homem, não é? Mas se tudo der certo, eles vão se separar da gente. Então, eu tenho essa impressão, que ela não aguentou a exclusão. Acho difícil você tirar a qualidade de vida de 45 anos, porque, claro, o outro pensou em um monte de outras coisas, não é? E a mulher já tinha morrido, e ela estava lá com ele há 45 anos, com um cachorro, com não sei o quê. Essa é a minha leitura, pode até ser um pouco simplista, mas é a que eu consigo fazer dessa situação. Ok, obrigado, Luciana. Ninguém está pensando na gente. O tempo todo, vai. Tudo bem. A gente precisa encerrar, então. Quero agradecer a presença de todos. Lembrar que esse evento ele é uma parceria entre a Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, a Associação Amigos da Cinemateca e o Jornal Folha de São Paulo. Esse é o último debate do módulo 2, que é um módulo sobre amor. E em agosto o ciclo recomeça com o módulo 3 sobre poder. Ok? Então até a próxima. Muito obrigado. Obrigada a todos.